Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar? Existem 4 formas de Deus falar, principais, né? Obviamente que Deus usa várias delas, mas existem 4 formas principais de Deus falar com o povo. Alguém sabe quais são? Vamos lá, para a gente não perder muito tempo, que eu prometo que a pregação hoje eu acabo antes da meia-noite. Primeira forma importante que Deus fala com o povo é através da oração. Deus fala muito poderosamente com as pessoas através da oração. A segunda forma que Deus fala com o povo, muito importante também, que Deus fala através do louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, através do louvor, Deus também fala com o seu povo. E a outra forma também, na verdade são 3 principais formas, que é através da palavra. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quantos aqui já não receberam alguma mensagem, alguma palavra de Deus através da Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus? Amém? Acredito que todo mundo. Mas você já parou para imaginar, já percebeu que as 3 principais formas de Deus falar com o povo, se juntar tudo, vira um culto? E o culto é oração, o culto é louvor e o culto é a palavra. E se você vir ao culto, dedicar o seu momento, 2 horas, 1h30 para vir ao culto, e não usufruir deste momento, tem a oração que Deus pode falar com você, tem o louvor que Deus pode falar com você, e tem a palavra que Deus pode falar com você, e ainda mais, tem os irmãos que Deus pode usar alguém para falar com você ainda. Se passar tudo isso e você não usufruir do momento, tem alguma coisa de errado contigo. Não é com Deus, é com você. Porque Deus está totalmente disposto a falar com o seu povo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 34, amém? Todos acharam? Glória a Deus, vamos ler. Lucas 2, 34, diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que temos, ó Deus, de estar aprendendo mais da tua palavra, mais de ti, meu Deus. Ó Deus, queremos apresentar essa palavra diante do Senhor, que venha de encontro aos nossos corações, que seja, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Jesus. Que a tua palavra seja, Pai, cada dia mais eficaz em nossas vidas e venha fazer transformação em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo na bênção aí, irmãos? Está todo mundo vivo? Acredito que sim. Vamos lá. Irmãos, essa mensagem, Deus já me trouxe esse entendimento já tem algum tempo. O Senhor colocou no meu coração essa palavra já tem uns dias atrás, e eu venho pensando nelas todos os dias, ministrando para mim mesmo, né? Trazendo ao meu entendimento, como eu posso aplicar na minha vida, algo profundo. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo que o Senhor me trouxe ao entendimento aqui na mensagem, na palavra de Deus, nesse versículo. É um texto bem conhecido, é um texto bastante... a história bastante conhecida para aqueles que já leram o livro de Lucas, ou até mesmo os evangelhos ali do Novo Testamento. E conta a história, então, de Maria e seu esposo José, que é o pai e a mãe de Jesus, que a Bíblia nos conta. E conta a história que, pegando ali já no Novo Testamento, que um anjo chegou para Maria e falou: Maria, você é agraciada do Senhor.
É a escolhida que vai gerar o Salvador de Israel. Você é bendita, você é a pessoa que Deus escolheu para que possa gerar o Cristo, Filho do Deus vivo. E Maria então entende aquela palavra lá, e a Bíblia fala então que o Espírito Santo vai e coloca a semente em Maria e ela começa a gerar Jesus Cristo. O que eu quero trazer ao entendimento dos irmãos, e trazer o entendimento dos irmãos nessa noite, é os ensinamentos que Maria nos dá. Os irmãos podem até ficar meio assim, né? Mas eu vou explicar. Maria tem muita coisa para ensinar para nós cristãos. Eu, particularmente, eu vou falar de mim, eu nunca vi alguém pregar sobre Maria. Pode ser que você encontra no texto, na internet, mas cristãomente falando, evangelicamente falando, nunca vi alguém pregar sobre Maria, a mãe de Jesus. O interessante é que quando a gente fala sobre Maria, mãe de Jesus, muitas pessoas associam, para a gente falar o português claro, as pessoas associam que estamos falando do catolicismo, e não é. Maria sim existiu, Maria sim foi mãe de Jesus, Maria sim foi a pessoa escolhida por Deus para gerar o Cristo. A diferença é que de Maria e José para os dias de hoje é porque José e Maria, eles não tiveram relação para que possa ter Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi o fruto colocado por Deus no ventre de Maria. Jesus não é fruto de relação sexual entre José e Maria. Eu quero trazer um entendimento dos irmãos, porque a importância que é essa história. Irmãos, quando Deus escolhe alguém para poder trazer à terra o Salvador, Deus não ia escolher qualquer um. Deus não ia passar pela terra e falar assim, alguém pode gerar Jesus? Ah, pode ser escolher qualquer um, mas não. Deus escolheu Maria, mas poderia ter escolhido Joana, Ana, Joaquina, Francisco, poderia ter escolhido qualquer outro, mas o escolhido naquele dia foi Maria. Não é porque Jesus nasceu de Maria o importante, mas sim por causa da linhagem de José. Jesus ele nasceu vinculado à linhagem de José, que é a linhagem de Davi. Se você for ler lá no livro de Mateus, capítulo 1, você vai ver a genealogia inteirinha de José, que ela vai até Abraão, passa por Davi e chega até Abraão. Então Jesus, a Bíblia diz já no Antigo Testamento, que o Salvador de Israel teria que vir da linhagem de Davi. E José era dessa linhagem. E quem estava com José naquele exato momento era Maria. Irmãos, Maria não foi qualquer pessoa. Maria não foi uma mulher qualquer. Maria não foi uma pessoa que, vou escolher qualquer um aqui, o que tem para hoje. Não, Deus escolheu a pessoa, a mulher para gerar Jesus, escolheu a dedo. Porém, quero ressaltar que Maria não recebe a nossa adoração. O único que recebe a adoração é Jesus Cristo. Mas devemos sim dar a importância para quem foi Maria naquele dia. Ela merece sim o nosso respeito como a mulher que gerou o Salvador de Israel. Irmãos, o cargo para gerar o Salvador de Israel não era para qualquer um. Não foi simplesmente gerar Jesus. Não foi simplesmente, vou só colocar lá Jesus no ventre de Maria, vai gerar 9 meses, dali acabou, não tem mais nada. Não foi somente para isso. Irmãos, a partir do momento que Maria começa a gerar Jesus, por mais que não tenha um vínculo genético entre Jesus e Maria, mas Maria sentiu sim que ela era a mãe de Jesus. É impossível uma mulher gerar uma criança 9 meses e não sentir apego por aquilo. É impossível uma mulher gerar no seu ventre uma criança, um filho, e depois que nasce e falar assim, não, é de Deus, então não cuido mais. Não tem como isso. Maria não passou por isso. Maria não pegou, gerou Jesus, falou assim, pronto, agora que é só de Deus, então Deus está aqui, você cuida, você faz o que o Senhor quiser, porque o meu papel, como só gerar, eu cumpri. Mas não foi assim. Maria, literalmente, teve os cuidados de uma mãe para com a criança. Porque Jesus, além dele ser Jesus, o Cristo, o Salvador, Jesus era homem. Jesus era humano.
Quando Maria teve Jesus, Jesus precisou ser limpado quando ele fazia suas necessidades. Eu não sei se naquela época tinha fralda ou que tipo de espécie de fralda que eles usavam naquela época, mas Jesus, sim, quando criança, quando bebê, fazia suas necessidades e Maria tinha que limpar. Jesus, sim, quando ele era criança, ele dormindo lá, acordava na noite, chorando, Maria tinha que ir lá dar de amamentar para ele. Maria teve que amamentar Jesus. Maria teve que cuidar de Jesus para que ele não pudesse cair, tropeçar e se machucar quando criança. Maria teve que ajudar Jesus a dar os primeiros passos quando ele estava começando a andar, engateando para andar. Maria teve que cuidar de Jesus igual você que é mãe, você que é pai, cuida de sua criança hoje. Maria teve esse papel, teve esse afeto, teve essa ligação com Cristo, ela teve essa ligação. Por mais que ela sabia que Jesus não era filho genético, biológico dela, mas ela sabia que a responsável por Jesus, até ele tomar o seu ministério, sua idade de razão, era Maria. Maria tinha esse apego por Cristo. Maria tinha esse coração apegado a Cristo. E Jesus começou então a crescer, Maria dando papinha para Jesus ali, Jesus falando. Eu não sei, irmãos, isso aqui não está na Bíblia, descrevendo na Bíblia, mas não tem como Deus pegar, falar, somente gera a criança aí, o resto deixa comigo. Maria teve a sua responsabilidade. E Jesus cresce então. E chega um ponto que a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, que Maria vai apresentar, juntamente com José, vai apresentar Jesus no templo, que era de costume da época. Toda pessoa que era judeu, nascia depois de uma determinada idade, em determinado tempo, era apresentado no templo. E nesse texto, a Bíblia fala que existia um homem chamado Simão, que ele recebeu a promessa de que ele não morreria antes de ver o Salvador de Israel. Está no texto, nos versículos acima você consegue ver isso. A Bíblia fala que Simão, então, foi chamado e ele foi até o templo. Quando chegou no templo, ele olhou e viu lá Maria, José, juntamente com Jesus. Ele pega Jesus no colo e fala, rapaz, agora eu posso morrer. Porque os meus olhos contemplaram o Salvador de Israel. Ele sabia que aquela criança era o Salvador de Israel. Era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus de Cristo que nós temos hoje. E a Bíblia diz então que Simão, depois que ele fez isso, ele começou a falar com Maria. E quando ele fala com Maria, ele fala assim, ó, esse rapaz, essa criança aqui vai causar discórdia em Israel. Não que Jesus veio para trazer, assim, a bagunçar tudo, mas Jesus veio para organizar. E toda organização, qualquer lugar que seja, dá trabalho e gera discórdia. E ele começa então a falar de Jesus, o que Jesus ia fazer, e aquilo começa então, a Maria começa então a pensar naquilo. A Bíblia fala que no momento Maria ouvia aquilo lá, mas porém guardava em seu coração. Mas o versículo que nós lemos, 34 e 35, diz que ele fala com Jesus, de Jesus para Maria, mas chega um momento que Simão olha para Maria e fala assim, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, tema dessa mensagem, o dia da provação. Quando Simão olha para Jesus, quando Simão olha para Maria e fala assim, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Maria, se prepara porque você vai sofrer por ver tudo que a humanidade vai fazer com esse ser. Maria, se prepara para você ver o que o ser humano é capaz de fazer com o seu filho. Simão deu um alerta para Maria, falou assim, Maria, se prepara, aguenta o seu coração, Maria, porque vai doer aquilo que você vai ver sobre Jesus. Simão, irmãos, Jesus não tinha nem tomado a ideia da razão ainda, era criança. Simão já alertou Maria para se preparar para a dor. Simão já falou para Maria, falou assim, Maria, se prepara, que o sofrimento por causa desse menino vai ser grande em você. Agora pensa comigo, irmãos. Maria começa a cuidar de Jesus.
a amar Jesus, a alimentar Jesus, dar o amamentar de Jesus. Jesus chora porque queria mamar, Maria vai lá e dá o de mamar para Jesus, ela começa a crescer, Jesus começa então a tomar o porte de criança, adolescente. Agora pensa você, irmão, que você é irmã, que você é mãe. Vamos pegar o exemplo da mãe porque nós estamos focados aqui na parte de Maria. Se quando seu filho tivesse nascido, alguém falasse para você, ó, se prepara, porque você vai sofrer muito por causa desse menino. E não é porque ele vai te fazer sofrer. Você vai sofrer de ver o que as pessoas vão fazer com ele. Isso, jovem, Maria acabou ali pouco tempo depois de gerar Jesus. Quando Maria ouve isso, ela começa então a raciocinar e entender. Por mais que Maria tinha apego para Jesus, ela sabia que o filho não era dela. O filho era de Deus. E Maria entende isso, passar do tempo, Jesus começa o seu ministério. Irmãos, você que é mãe, e se seu filho, logo que você tenta, anda com ele, vai, vive com ele a vida inteira e fala assim, mãe, chegou a hora de eu ir embora. Acredito que mãe, pai, nenhum quer que seu filho sai, como diz o ditado, né? Sai da saia da mãe, né? Sai da saia da mãe. Quer ser cuidada, quer ser cuidado pelos pais. E a Bíblia fala que o amor de mãe ele é diferenciado, a gente sabe que isso é mesmo. A ligação que tem uma mãe com o filho é diferente. E quando Jesus ele tem essa ligação, ele rompe essa ligação porque o propósito de Jesus era outro. O propósito de Jesus não era ser filho de Maria, o propósito de Jesus era salvar a humanidade, pregar o evangelho e salvar a humanidade. Porém, Maria entendeu isso e guardou no seu coração. Por mais que ela via a dor de um filho partir, ela guardava no seu coração. Porque eu sei que o filho não é meu, mas ela guardava. O filho partiu, o filho vivia só andando, pregando o evangelho para cima e para baixo, passava de um lado, passava do outro, daqui para lá. E ela só ouvia os boatos de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Só que chega um determinado momento que Maria começa a sentir próximo de Jesus quando ele volta então para a sua terra. Irmãos, não tem coisa mais difícil na nossa vida, mais complicado na nossa vida, quando nós passamos pelo dia da provação. O dia da provação é aquele dia, irmãos, que o sol não raia. O dia da provação é aquele dia que o tempo não tá bom. O dia não tá lindo, o sol não tá brilhando, os passarinhos não tá cantando. O dia da provação é aquele dia que só tem trevas, nuvens e tempestade. O dia da provação, irmão, não sei qual é o dia que você passou, ou está passando, ou vai passar. Mas uma coisa que Deus nos trouxe aqui para entender e para passar para os irmãos é que nós temos a obrigação de nos preparar para Ele. Nós temos a obrigação de nos preparar para que esse dia da provação, quando ele chegar, nós estivermos prontos. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, abandonam a fé e saem da presença de Deus? Porque não suportam o dia da provação. Não suportam o dia que o negócio se arrocha e trem pega. Não suporta quando nós passamos por aqueles momentos da vida que nós não conseguimos nem sequer orar ou falar com Deus. Existem momentos na vida, irmão, que eu já passei, você já passou, todos nós já passamos, a qual a única coisa que nós conseguimos falar para Deus são lágrimas. Existem momentos na vida, irmão, que eu passei, você passou, todos nós passamos, a qual nós pensamos de chutar o pau da barraca e falar, não quero mais saber disso. É o dia da provação. É o dia que o negócio tá ruim, que o negócio não vai, o arroxo aperta. Irmãos, eu não sei, às vezes o dia da provação que você está passando é hoje, é essa semana, é esse mês. Imagina você aos olhos de Maria, quando Maria está lá levando seu filho, ela recebe, vamos dizer, como uma promessa de que a dor vai ser tanta,
que comparou como se uma espada atravessasse a alma. Irmãos, o dia sofrido é os dias das provações. Os dias complicados é os dias quando nada está virado para nós, sabe? Quando nada dá certo. Quando a luta vem. Quando a batalha aumenta. Quando a família não está bem. Quando o casamento não está bem. Quando a empresa não está bem. Quando o trabalho não está bem. Quando a saúde não está bem. Bem-vindo ao dia da provação. São dias que nós passamos, eu passo, você passa, todo mundo passa, e que nós devemos estar dispostos todos os dias durante essa vida que nós passamos aqui. Irmãos, não tem como você escapar do dia da provação. Se você ainda não passou por um, se prepare, batalhe, porque um dia você vai passar. Eu não estou profetizando mal na sua vida, mas isso é aquilo que Jesus já nos falou. Ei, no mundo tereis aflições, viu, irmão? Se é uma promessa que mais cumpre na nossa vida hoje é essa. Que no mundo nós teremos aflições. Eu lembro que antigamente, irmão, as coisas eram de demorada para dar errado. Eu não sei se o mundo que mudou, se nós que mudamos, ou se que tudo mudou, sei lá o que aconteceu. Parece que antigamente você vivia um momento difícil e agora você superava ele, passava um bom tempo em paz. Aí depois aparecia outro. Você tinha um tempo para descansar, para preparar para o outro dia da provação, um dia ruim. Irmãos, mas nessa época que estamos vivendo, eu costumo falar que não é mais um leão por dia, irmão. Está sendo um zoológico inteiro por dia. É luta. É batalha atrás de batalha. É provação atrás de provação, meu irmão. E só vai resistir quem estiver preparado. Infelizmente, nós sabemos, irmão, que esse dia chega e vai chegar para cada um que está aqui. Se você acabou de vivenciar um dia da provação, se prepare, porque tem outro vindo. Ah, Luan, misericórdia, irmãos, eu não passo pano no evangelho, eu falo a verdade. São dias terríveis, são dias difíceis que nós devemos nos preparar, dia após dia. Irmãos, não adianta você esperar que o mundo vai ficar melhor. Ah não, porque o mundo vai melhorar, porque as coisas vão dar certo no mundo, as coisas vão melhorar tudo, vai se acabar tudo em paz, porque não vai. Não vai, irmão. Eu sou sincero em falar para você que se prepare para o pior. Irmãos, quando eu prego, eu não passo mão na cabeça de falar que é tudo bom, que é tudo 100% e maravilha. Eu digo a verdade, se prepare para o pior. Coloque a sua armadura espiritual, porque a batalha vai ser árdua. A batalha vai ser grande. A luta vai ser terrível. Agora vamos comigo aqui na palavra, quando Maria está lá e ela ouve dizer que Jesus foi preso. O filho que ela tanto cuidou, o filho que ela tanto amou, o filho que ela ajudou a gatinhar lá, ajudou a levar na mão, colocar lá. O filho que ela viu crescendo, deu o amamentar, ajudou a andar, deu de alimentar depois de jovem, depois de criança. Foi preso. Por quê? Por algo do quê? Porque ele ajudava as pessoas. E quando Maria está lá e ela ouvir falar de Jesus, foi preso e tal, e aí conta a história toda lá da crucificação inteira. A Bíblia diz que quando Jesus está pouco antes de morrer, a Bíblia diz que Jesus olha lá embaixo e vê quem? Maria e João. Quando ela vê Maria e João, ela fala o quê para João? Ó, essa aí é sua mãe agora. E fala para Maria, ó, esse aí é seu filho agora. Mas eu te pergunto, será que Maria ainda não tinha um apego em Cristo como filho? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? Agora você que é mãe, se seu filho fosse chicoteado, tivesse as costas inteiras dilaceradas, tudo em carne viva, jogou na prisão para passar a noite passando frio e fome. Agora imagina você, seu filho, sua filha,
sendo levada por pessoas, sendo chicoteada ainda por pessoas que ele mesmo ajudou, levando uma cruz que não era dele. Imagina só, Maria vendo tudo isso de Jesus. Imagina você que é mãe vendo seu filho, as pessoas pegando seu filho, colocando lá em um pedaço de madeira, pega um prego e começa a pregar a mão do seu filho. Sem anestesia, sem nada, viu? Não tinha esse negócio de anestesia, vamos fazer com anestesia. Não existia isso. Prega uma mão, prega a outra mão, as duas mãos pregadas no madeiro, sem anestesia. Depois pega seus pés e prega um em cima do outro, também sem anestesia, e Maria vendo tudo isso. Jesus ficou irreconhecível por causa do sangue que corria no seu rosto, devido à sua coroa de espinhos. Quando ele foi levantado no madeiro, lá despendurada, o sangue vertia pela cruz e chegava até o chão. E Maria vendo tudo isso. A mãe de Jesus vendo tudo isso que fizeram com seu filho. Agora, irmãos, por isso que eu falo que Deus escolheu quem iria gerar Jesus a dedo. Maria teve que ter um controle muito bom, muito fenomenal, para ver tudo aquilo lá e ficar quieta olhando. Maria teve que ter um controle emocional fora do normal, para olhar tudo aquilo que fizeram com Jesus, olhar para Jesus, vendo o próprio filho dela ali, sanguentado, quase morto, sem fazer nada. Parada, olhando. Ali, naquele momento, eu falo para você que era a espada atravessando a alma de Maria. Irmãos, qual foi a vez que uma espada atravessou sua alma? Qual foi a dor tão terrível que você passou na sua vida que você achou que você não iria suportar? Qual foi o momento da vida que você pensou assim, essa dor eu não consigo suportar mais, Jesus? Qual foi o momento que você parou e pensou, não, Jesus, não dá mais, eu não consigo mais, eu não suporto mais, a dor é tanta? É o dia da provação. É o dia que Deus separa para te provar. Ah, Luan, é só Deus que faz isso? Satanás também pode fazer, mas porém com a permissão de Deus. Assim como ele fez com Jó. A Bíblia diz que Jó estava lá no bem bom, irmãos, de boa. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Ó, faz o que você quiser na vida de Jó, só não pode matar ele. Satanás, como homem muito obediente, fez. O que acontece, irmão, é que nós estamos vivendo dia após dia, mas não nos preparamos para o dia da provação. Nós não nos preparamos para os dias maus. Nós não nos preparamos para os dias difíceis, os dias que nós não conseguimos nem sequer vir à igreja. Irmão, qual que é a dor terrível que Maria viu quando ela falou assim, agora meu filho morreu? Ah, mas ela sabia que Jesus iria ressuscitar. Irmãos, qual que é a pessoa naquela época, falando daquela época, que confiou, que acreditou que Jesus iria ressuscitar? Por mais que ele tinha falado, por mais que ele tinha pregado para assim, ó, o homem, eu sou filho do homem, mas porém, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Falou para os discípulos, falou para um monte de gente. Porém, quando ele morreu, os discípulos achavam que estava perdido, que não tinha mais o que fazer. E Maria, quando ela viu que Jesus deu o último suspiro, agora meu filho morreu. Irmãos, me desculpe. Eu sou pai, mas não se compara ao amor de mãe. Imagina qual que é a dor que Maria sentiu no momento que ela viu seu filho ensanguentado, morto. Por isso que eu falo, irmão, que nenhuma mãe na terra suportaria o que Maria suportou. Nenhuma mãe. Nenhuma mãe na terra conseguiria ver as pessoas chicoteando,
acabando com Jesus, batendo, espancando, fazendo tudo que está de ruim sobre a vida de Jesus, colocando uma coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, e o espinho literalmente perfurava o couro da cabeça de Jesus, e Maria ficar quieta, calada. Por isso que eu falo para você, irmão, que o Simão naquela época usou o que é mais pesado nas palavras em falar para Maria, que ó, Maria, se prepare porque uma espada vai atravessar sua alma. Deus escolheu Maria não foi porque ela era a virgem bonita e tal, que vai poder gerar Jesus, não é. Deus escolheu Maria porque ela foi capaz de suportar aquilo que Jesus iria passar. De aguentar tudo aquilo que Jesus iria passar. Ela esteve preparada, irmão, para o dia da provação. Irmão, deixa eu falar para você, tem dia que nós não estamos com vontade de fazer nada. Nós não estamos com vontade de vir à igreja, não estamos com vontade de ler Bíblia, não estamos com vontade de fazer nada. É luta na vida, luta na família, luta no trabalho, luta que não acaba mais. São os dias das provações. São os dias que nós temos que passar por eles. E o dia da sua provação é seu, não é transferível. Não tem como você pegar o dia da provação da sua vida e transferir para outro, não tem como. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, Deus, ele é justo. E o ser humano não está preparado para a justiça de Deus. Mas uma coisa eu te falo, irmão, se no dia da provação você estiver nos pés de Jesus, pode ter certeza, você vai passar por ele e vai sair melhor do que você começou. Merece pelo menos glória a Deus isso aí, não merece? Amém? São os dias das provações que nós passamos e enfrentamos, que nós precisamos estar prontos e preparados para quando ele estiver. Irmãos, o exército romano, naquela época, era um dos exércitos mais poderosos que existiu. Todo mundo, quando falava assim, o exército romano, o povo, né, o militarismo romano era o mais poderoso. E dentro de batalha, eram os mais fortes. Mas não era à toa que eles tinham esse mérito. Quando fala isso, uma vez eu fui estudar o porquê que o exército romano naquela época era tão vislumbrado, visto como um exército muito forte e poderoso. O problema, ou a solução, melhor dizendo, é que o exército romano ele nunca para de treinar. A diferença dos outros exércitos é que eles, quando está chegando época de batalha, eles começam então a treina seu exército e manda para a batalha. Venceu a batalha, acabou a guerra, eles pegavam, juntavam todo mundo, guardavam e ficava todo mundo quieto. A diferença do povo romano, do exército romano, é que eles treinavam durante a batalha, acabava a batalha, eles continuavam treinando. Acabava lá a guerra, acabava a batalha com fulano, venceram, eles continuavam treinando e batalhando. Com isso, era quase impossível de vencê-los. Quase impossível. Porém, é uma tática que nós deveríamos usar. O crente, ele só lê Bíblia quando o negócio aperta. O crente, ele só procura Deus quando o negócio arrocha. O cristão, ele só deixa para estar aos pés de Jesus quando o tempo está nublado e o tempo fecha. É uma prática incorreta, meu irmão. Quantas pessoas, nós temos aquele ditado de falar assim, as pessoas vêm na dor, tem que vir pelo amor, não pela dor. Infelizmente acontece isso, porque tem muitas e muitas pessoas que vêm aos pés de Jesus, porque Jesus tirou alguém da família, porque Jesus foi e apertou a saúde, porque Jesus foi e apertou a vida financeira, porque Jesus arrochou um ponto da vida, a pessoa levou um estralo e falou, agora eu aprendi que eu tenho que ir para casa de Jesus, eu tenho que ir aos pés de Jesus. Irmãos, o dia da aprovação para você passar, mas depois que você passar por ele, esteja pronto e firme e forte para o próximo. São dias terríveis que nós enfrentamos, mas que nós devemos estar prontos todos os dias para aquilo. Aí eu te pergunto, como que você tem passado o dia da sua provação? Como que você tem enfrentado o dia da aprovação da sua vida? Eu não sei do que área que é, ou do que é a aprovação da sua vida, meu irmão. Você e Deus sabem.
E você e Deus conhecem qual que é a sua provação, eu não sei. Mas a forma que você enfrentar esse dia define lá no futuro. O amor que Maria depositou em Jesus ali, irmão, foi fora de normal. Imagina a dor que Maria sentiu ao ver o filho dela naquele estado, é incalculável. Eu lembro uma vez, minha mãe lembra disso aqui. Há muitos anos atrás, não muito porque eu não sou tão velho assim, viu, irmãos? Há muitos anos atrás, nessas caixas, principalmente aquelas caixas que vêm do frigorífico, aquelas caixas de carne, algumas outras aqui, embalagem aí, tem aquelas fitas de arquear de nylon. Sabe qual que é, Gé? Aquelas fitas de arquear de nylon? Tem umas fitinhas branquinhas assim, aquelas fitas de arquear de nylon, que você fecha uma embalagem, uma caixa. E aí, um dia, eu peguei, nós morávamos lá na São Sebastião, eu achei uma fita daquela. E aqui, uma fita daquela, ela tinha não sei se era fivela, mas como se fosse um engate, como se fosse um cinto. Você ajusta, não tem? Você ajustava o tamanho ali. E eu tive a brilhante ideia, que eu nunca fui uma pessoa que dei trabalho para minha mãe. Só uma vez eu entrei dentro do guarda-roupa com isqueiro. Eu já entrei dentro do guarda-roupa com isqueiro. Já botei fogo na cortina do banheiro. Irmão, graças a Deus nunca dei trabalho para minha mãe. E eu tive a brilhante ideia de colocar aquele arco no pescoço. Vai imaginando aí a teoria. É como se fosse uma cinta, mas era um arco de nylon, aquelas fininhas, branquinhas, e ela ajustável pelo tamanho. Porém, irmão, quanto mais você fecha, ele não volta. Criança, com um arco daquele na mão, coloca no pescoço. O que eu fiz? Eu vou fechar. Zup. Oh, irmão. Eu lembro que eu tava na sala de casa, e lá era a casa, tipo assim, a sala aqui conjugada e a cozinha era aberta. E aí eu fechei, fechei o trem aqui, o negócio começou a apertar. Falei, rapaz, esse trem não tá certo, não. Começou a apertar, e minha mãe estava cozinhando, não sei o que estava fazendo lá na cozinha, viu que eu tava ficando roxo já. Desesperou, irmão, desesperou, que ela deu uns gritos lá dentro de casa lá, que um rapaz que tava vizinho nosso lá, que tava sentado lá pro lado de fora, vizinho, ouviu os gritos da minha mãe. O cara correu lá, quando chegou lá em casa, lá, eu lá com uma trem pendurado no pescoço aqui. Nunca dei trabalho com a minha mãe. E aí, irmãos, eu tava quase apagando. Falei, eu tô vendo as sandálias de Jesus aqui, ó, quase pegando na mão de Jesus lá em cima, já. E o negócio arrochando, ficando roxo, minha mãe desesperada lá, meu filho vai morrer e tal. E o homem pega uma faca. Quando o homem pegou a faca, aí minha mãe quase morreu mesmo. Falei, vai matar meu filho. A única forma de tirar é cortar o pescoço, né? Vai matar meu filho, e o cara pega uma faca lá, e minha mãe, por favor, não mata meu filho. Ela falou, não mata meu filho, não mata meu filho. E o cara mete a faca assim, irmão, e corta aquela fita lá, puf. Nunca dei trabalho pra minha mãe. Um santo. Só que, irmãos, com essa breve história, eu quero trazer um entendimento. O que uma mãe é capaz de fazer para proteger o filho? O que uma mãe é capaz de fazer para proteger quem ele ama? Ela ama. Agora, vamos ao contexto de Maria. Maria viu o filho dela naquele estado, Jesus quase morto. Para piorar ainda, Jesus pede água, o povo oferece vinagre para ele. E outra, depois que Jesus vai e morre, para o pessoal confirmar que Jesus estava morto, enfiam uma lança nas costelas de Jesus. Imagina Maria vendo o pessoal enfiando uma lança nas costelas de Jesus. A minha mãe teve uma atitude rápida, desesperada, ela fez, acredito que todas as mães aqui fariam o mesmo. Irmãos, quando você vê um filho, uma pessoa que você ama, passando mal, passando uma situação difícil, você faz o que for, dependendo, você dá até a sua própria vida para poder salvar aquela pessoa lá. Maria não pôde fazer isso.
Maria não pôde subir na cruz e tirar Jesus de lá. Maria não pôde pegar, não, vou enfrentar, pega uma espada aqui, vou enfrentar todos os soldados aqui, matar todo mundo. Maria não pôde fazer isso. Maria teve que suportar tudo calada. Maria teve que olhar para Jesus ensanguentado e guardar para si. Maria teve que ver Jesus morto lá, as pessoas caçoando de Jesus, as pessoas zombando de Jesus, falando que Jesus era nada, que era naquilo tudo que ele pregou, as pessoas condenando Jesus de algo que ele não cometeu, e Maria teve que ficar calada, teve que suportar tudo sozinha. Irmãos, o dia da provação é um dia muito terrível. O dia da provação, irmão, não é o dia bom. Irmão, se prepare para enfrentar o seu dia da provação, ou se você já está enfrentando o dia da provação, irmãos, tenha fé, não se afaste dos pés de Jesus, não. Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Agora eu te pergunto, Jesus, ele venceu, não está falando que ele vai nos dar superpoderes para poder fazer tudo. Mas ele está querendo dizer assim, se eu venci, pode ter certeza que no dia da sua provação, eu vou estar presente lá, viu? Pode ter certeza que no dia da sua provação, eu vou passar ela junto com você. Ei, irmão, a sua provação não se compara a que Maria suportou, não se compara a que Jesus passou, mas eu tenho certeza que ela é uma provação para ir embora, não é para ficar. É a provação que você vai enfrentar, mas logo ela vai passar e você vai estar cada vez mais fortificado na presença de Jesus. Irmãos, enfrenta o seu dia da provação, irmãos, nos pés de Jesus. Enfrenta o dia da sua provação perto daquele que está do seu lado todos os dias. Às vezes é um problema da saúde, às vezes é um problema de casamento, um problema com o filho, um problema com o pai, um problema com a mãe, um problema que seja. É o dia da provação? É, mas nunca se afaste dos teus lábios a palavra dessa lei. São dias difíceis. Se coloque de pé no nome de Jesus. São dias difíceis. Feche seus olhos, vamos orar. Irmãos, eu não sei qual que é o dia que você tem enfrentado hoje. Não sei qual que é a luta que você tem passado hoje. Não sei qual que é a provação que você tem enfrentado nos dias de hoje. Mas são dias terríveis, dias nublados. São dias que você acredita ou acha que não tem fim mais. Irmãos, são dias que a gente acha que a única coisa que nós conseguimos dizer para Jesus são lágrimas, choro e mais nada. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a palavra, não conseguimos ministrar, não conseguimos falar uma palavra de bênção para ninguém. Só dor e sofrimento. É luta atrás de luta, sofrimento atrás de sofrimento, batalha, luta. Ei, irmão. Assim como essa mensagem linda, assim como essa palavra que essa música está falando, se porventura o mar te submergir, pode ter certeza, a mão dele vai estar lá para te trazer à tona. Meu irmão, se prepara, porque o dia da provação tem chegado para muitos e chegará para todos nós. O dia da provação tem chegado para cada um de nós, cada um sabe qual que é a provação que tem enfrentado. Só você e Deus que sabe. É só você e Jesus sabe qual que é a dor que você carrega. É só você e Deus sabe qual que é o peso das lágrimas que você deposita no seu quarto. Existem coisas, irmãos, que seu pai não sabe. Existem coisas que seu marido não sabe, que a sua esposa não sabe, que seu filho não sabe. Mas pode ter certeza que Deus sabe. Pode ter certeza que Deus conhece. Pode ter certeza que Deus sonda o coração. Aleluia. Existem momentos na vida, irmão, que a única oportunidade que vemos é desistir, é parar, é largar a mão, é deixar de lado. Irmãos, mas
tem uma notícia boa para te dar. Jesus não fez isso na cruz por nós. Não tem por que nós fazer isso por Ele. Irmãos, no dia da aprovação, pode ter certeza que Ele vem, mas pode ter certeza que Deus vai estar lá também. Quando você chegar nesse dia da aprovação, pode ter certeza que Deus também vai estar lá te esperando. Pode ter certeza que Jesus também vai estar lá te aguardando. Pode ter certeza que Deus vai falar: ei filho, vai ser difícil, vai ser dolorido, vai doer na alma, vai ser uma espada atravessando a sua alma, mas pode ter certeza, eu vou passar por você. Da mesma forma que nós vamos entrar juntos nessa aprovação, nós vamos sair dela juntos também. Irmãos, não tem tristeza que dura para a eternidade, não tem sofrimento que dura para a vida inteira, não tem deserto que dura para o mundo inteiro. Feche seus olhos em nome de Jesus. Fale com Deus. Fale aquilo que você quer dizer para Jesus, aquilo que Ele precisa ouvir em você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se essa palavra falou contigo. Não sei se essa palavra falou com você. Pelo menos comigo. O dia que Deus me deu ela, falou muito. Existem palavras que vêm na nossa vida como uma simples brisa, né? Como veio com Elias. Mas tem palavra que vem igual um soco mesmo. Que vem para poder marcar. Quando Deus me deu essa palavra, e Deus se fez entender, depois eu converti ela em uma mensagem, a gente começa a olhar para a vida e ver que nunca estamos sozinhos, nunca estivemos sozinhos. Muitas das vezes foram nós que abandonamos ou deixamos Jesus de lado durante a vida da aprovação. A aprovação, quando ela vem, não é para que Deus possa ver o seu resultado, porque Deus conhece o seu coração e o futuro. Mas quando o dia da aprovação vem, é para que você conheça o seu resultado diante dele. Deus não prova ninguém para ele conhecer o resultado, porque ele sabe qual é o resultado. Deus prova para que você veja aonde você precisa melhorar, aonde você precisa mudar diante dele, aonde você precisa transformar na presença dele. E o dia da aprovação, ele vem em nossas vidas para poder nos ajustar na presença de Deus. Maria viu tudo que Jesus sofreu na cruz, na vida, morto. Mas Maria teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Por mais que doeu na vida de Maria de poder ver aquilo que fizeram com o filho dela, pode ter certeza, irmão, que Maria é grata, ficou grata a Deus por ter experiência de gerar o Salvador, por ter experiência de poder vivenciar próximo a Cristo. Tenho certeza que Maria ficou grata a Deus por poder saber que ela esteve lado a lado com Cristo desde o seu nascimento até o dia que ele ressuscitou. Irmãos, o dia da aprovação chega na minha vida, chega na sua vida, chega na nossa vida. Tem vez que ele vem para arrebentar. Tem vezes que tem dias que a gente precisa ser forte, porque pessoas dependem da gente ser forte para que elas possam ficar fortes. Tem dia que nós estamos por nutrir. Irmãos, eu não sei de onde acha força, não sei de onde brota a força. E nós olhamos e falamos assim: vamos para mais um dia. Tem dia, irmãos, que nós não damos conta mesmo, que a força é limite. Tem dia que nós estamos tão esgotados. Nós, quando eu falo, não estou falando só de mim, estou falando de todos aqueles que já passaram por isso.
Tem dia que nós estamos tão esgotados que nós ansiamos para a volta de Jesus. Já teve vários dias que eu falei: Jesus, por que tu não volta logo? Por que Jesus não vem buscar a sua igreja logo? São dias, luta atrás de luta, sofrimento atrás de sofrimento, nós não aguentamos mais, Jesus. Bom, mas se precisamos passar por meio da aprovação, coloque o capacete da salvação, pegue a espada do Espírito, pegue o seu escudo da fé, as sandálias do Evangelho. Vamos embora para a luta mais um dia. Bora para a batalha mais um dia, meu irmão, porque nós nascemos para poder ter vida de paz aqui na terra. Jesus nos alertou desde o dia que ele veio à terra até o dia que ele morreu e foi embora. Nós vamos sofrer aqui nessa terra. Não espere vida abundante, de somente alegria e felicidade, porque não vamos ter. Nós vamos ter picos de alegria, mas a vida é só dor e sofrimento. Irmãos, alegria e paz é só na volta de Jesus. Só quando Jesus vir voltar a arrebatar a sua igreja e nós morar na glória. É só esse dia. Fora isso, se preparem para o dia da sua aprovação. Glória a Deus.